Olá, irmãos e irmãs, que bom nós estarmos aqui. Mais uma segunda-feira. Quero já, desde agora, pedir desculpa aos irmãos pelo atraso, né? Nós tivemos aqui um atraso e este atraso não estava previsto, né? Mas eu quero, desde agora, pedir essas desculpas aos irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Mas vamos iniciar a nossa aula. Manda aí o link para a galera, para a turma, para que todos estejam conectados aí. Nós queremos que você, pelo menos, divulgue ou compartilhe com alguém, né? Então, vamos lá para o nosso exercício. Compartilhe aí agora com alguém, né? Com algum grupo que você faz parte, convidando para esses minutos de aula, em nome de Jesus, tá bom? Quero também lembrar que nós vamos começar e dar continuidade ao nosso assunto da aula da semana passada, tá bom? Fique bem atento aí. Nós estamos falando, irmãos, de uma grande série, nós já tivemos diversas aulas sobre ela, falando sobre características da igreja. Falamos lá da igreja de Atos, da igreja primitiva, falando dos conflitos que aconteceram na igreja primitiva e que acontecem na igreja de hoje. Falamos da característica da igreja que cresce, né, de uma igreja bíblica que cresce e faz a vontade de Deus. E semana passada nós demos início sobre as 7 igrejas da Ásia, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Demos uma grande introdução, falando um pouco sobre as 7 igrejas. Por que 7, né? 7 é o número da perfeição, é o número de Deus, é o número da totalidade. Falamos também que 7 igrejas, elas estavam localizadas numa mesma região. Para você ter uma ideia, o espaço de distância dessas igrejas era de cerca de 500 metros quadrados, 500 quilômetros, né? Numa circunferência de 500 quilômetros, elas estavam ali localizadas, essas 7. Era basicamente 50, 55 quilômetros de uma para a outra. Eram 7 comunidades. Nós também falamos que a carta era direcionada para a igreja, mas o destinatário daquela carta era o anjo da igreja. Falamos das 2 interpretações. Uma linha de interpretação teológica fala que esse anjo era um ser angelical mesmo, um ser espiritual e tal. Mas a interpretação mais aceita por todos é que este anjo, a qual Jesus endereça a carta, esse anjo era o líder da igreja, ou o pastor, ou o presbítero, o dirigente daquela igreja local. Ou seja, era uma pessoa, né? E por que isso? Porque a palavra anjo significa mensageiro. Até aí poderia ser direcionado também para um ser angelical. Mas não seria possível passar a carta para um anjo, né? E tampouco se um anjo está permanentemente na presença de Deus, por que enviar uma carta para João, para depois João trazer para anjos que já estão diante de Deus? Então, enfim, essa carta foi direcionada a 7 igrejas que estavam na responsabilidade de cada uma delas de um líder, ou seja, do anjo daquela igreja. Nós também aprendemos que, pessoal, essas 7 igrejas, né, essas 7 cartas, ela foi direcionada para as igrejas, e em cada carta há uma estrutura básica da carta, né? Há uma estrutura básica desta carta. Então, eu quero que a gente só relembre essa estrutura. Em cada uma dessas cartas, nós vamos ver a seguinte estrutura. Nós vamos ver uma saudação,
saudando aquela igreja e ao seu líder ou ao anjo. Nós vamos também ver Jesus se revelando para aquela igreja, falando quem ele era. Nós vamos ver em todas as 7 cartas, nessa estrutura, nós vamos ver uma aprovação, ou seja, um elogio de Jesus para aquela igreja. Jesus falando, olha, vocês têm resistido o maligno. Então, ou seja, tem um elogio, né, para aquela igreja. Também nós vamos ver uma exortação, uma condenação, ou seja, eu tenho, porém, contra ti isto que você tem feito. Então, nós vamos ver também isto presente nas cartas. Vamos ver também uma advertência, Jesus aconselhando a igreja. Olha, eu tenho contra vocês isso, mas eu recomendo que vocês façam isso. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Em cada carta, Jesus, ele ao mesmo tempo que ele condena alguma atitude da igreja, ele também dá uma recomendação, ou seja, ele diz, olha, vocês estão doentes por causa disso, mas vocês têm que tomar esse remédio aqui, em outras palavras, né? Nós também vemos uma exortação, né, presente em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, nós vemos ali, em todas as cartas, esta estrutura, ok? Nós também falamos aqui dos significados dos nomes das igrejas, né? A igreja de Éfeso, ela tem o significado, significa desejável. A igreja de Esmirna significa perfume suave. A igreja de Pérgamo significa exaltação ou elevação. A igreja de Tiatira significa sacrifício, né? Ou contrição, tristeza. Sardes significa remanescente. Filadélfia significa amor fraternal. E Laodiceia significa povo do juízo. Pastor, e o que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver ainda sobre as igrejas, nós vamos ver ali os significados, né, tanto das 7 igrejas, né, mas numa linha histórica, numa linha do tempo, né? Então, nós vamos ver ali o significado das 7 igrejas dentro da linha do tempo. Por quê? Essas 7 igrejas existem hoje? Não, não existem. Elas existiram, cada um ao seu tempo, mas nos dias de hoje só existem as ruínas dessas 7 igrejas, dessas 7 comunidades. Entendendo que essas 7 comunidades não existem mais, mas a mensagem do Evangelho, ela ultrapassa a existência dessas igrejas. Então, as igrejas acabaram. Existem as ruínas lá na Turquia. Porém, estas igrejas, a mensagem delas é atual para todas as igrejas que existem nos dias de hoje. Ok? Então, nós vamos ver. Éfeso, eu não sei se está aparecendo aí a imagem para você, mas vamos lá. Número 1, Éfeso. Éfeso representa a igreja apostólica. Então, a igreja de Éfeso, ela fala dos tempos apostólicos. Ou seja, da igreja dos anos 30, depois de Jesus, até o primeiro século. É a igreja do primeiro século, ok? A sua mensagem, ela representa a igreja apostólica, a igreja dos tempos do início, ok? Ok? Eu acredito que não deu para colocar aí a imagem, que aqui do lado aqui era para colocar a imagem. Não apareceu, não? Ah, tá, beleza. Então vai aparecer aí. A igreja de Éfeso representa a igreja apostólica. Aí apareceu. A igreja autêntica, apostólica, do ano 30 ao ano 100, ou seja, ao final do primeiro século. Segunda igreja,
a igreja de Esmirna, ok? A igreja de Esmirna, ela representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, do ano 100 até o ano 312 depois de Cristo, ok? Vai mudar aí, a igreja de Esmirna. Ela representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires. A igreja de Esmirna, ela representa a igreja de um tempo onde muitos cristãos defenderam o evangelho com a sua própria vida. Defenderam o evangelho com a sua própria vida. Ok? Maravilha, né? Quem está comigo aí, diz um amém aí, né? Diz um amém. Parece que a luz aqui está meio escura, mas eu acredito que você está conseguindo me enxergar. Então, a igreja de Esmirna, irmãos, ela compreende esse período da igreja, onde a igreja foi extremamente perseguida pelo Império Romano. Neste período, do ano 100 ao ano 312, a história da igreja cristã está repleta de história de mártires, de pessoas, de famílias inteiras que morreram pelo Evangelho. Então, Esmirna compreende esse momento. A igreja de Pérgamo, ela representa a igreja que se uniu ao Estado, a igreja que no período do reinado, né, do Império Romano, ali de Constantino, que anexou a igreja ao Estado, né? Anexou a igreja ao Estado. Compreende ali o ano de 313 a 590 depois de Cristo. Ok? Então, compreende esse período aí, tá bom? A igreja de Tiatira representa a igreja da Idade Média, uma igreja corrupta e idólatra. Perceba uma coisa, irmãos, que a igreja vai entrando em decadência, né? A igreja vai aos poucos entrando num afastamento da verdade da Bíblia. Então começa lá na igreja apostólica, uma igreja recente, primitiva, uma igreja sem muitas estruturas, mas com um amor muito grande pelo Evangelho, né? Depois nós vemos uma igreja, a igreja de Esmirna, representada pela igreja de Esmirna, que vive um período onde a igreja, por crescer e as pessoas imaginarem, o império imaginar, eles se tornaram um perigo para o império, nós vamos matá-los, vamos destruí-los. Então a igreja começa a ser perseguida. Mas lá na igreja, lá no ano 313 ao ano 590, nós vemos uma igreja que é anexada, ela dá as mãos para o seu maior inimigo, que era o Estado. Então, a igreja, no período de Constantino, ela é anexada, né? Esta igreja passa, então, a andar de acordo com os passos, não de Cristo, mas principalmente com os passos da política da época, do Império Romano da época, né? E aí as aberrações teológicas começam a acontecer nesse período. Então a igreja de Pérgamo, ela representa este momento, ok? Já vai mudar aí para Pérgamo, ok? Tem que ficar bem atento aí. Tiatira, ok? Tiatira representa a igreja da Idade Média, que é corrupta e idólatra, que vai de 590 ao ano de 1517 depois de Cristo. Então veja que é um período grande. Esta é a igreja corrupta, é a venda das indulgências, é o culto aos mortos, é a instituição do culto às imagens e por aí vai, ok? Uma igreja corrupta, ok? Representada ali pela igreja de Tiatira. 5, a igreja de Sardes representa a igreja da reforma, né? Que vem aqui para os períodos da reforma. Veja que a igreja chega
ao fundo, ali, a corrupção instalada, o clero completamente fora do propósito de Deus, né? E agora nós vemos o período da reforma, representada pela igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes. A igreja da reforma, 1590 a 1730. 1730, ok? Essa é a igreja da reforma. Esse é o período que aparece John Hus, aparece todos os pré-reformadores, e, por fim, no ápice do movimento da reforma, aparece ali a figura tão presente, né? Quando se fala de reforma, se lembra de Lutero. Aparece ali Lutero como uma figura emblemática do movimento de reforma, que coloca ali todo o seu protesto, né, contra a igreja que estava estabilizada, institucionalizada, e ele apresenta ali todo o protesto, colocando as institutas ali de Lutero. Então, Sardes representa a igreja da reforma. Filadélfia representa a igreja missionária. Já está aqui no ano de 1730 ao ano de 1900 depois de Cristo. Alguns, neste período, né, estendem a igreja de Filadélfia até a volta de Jesus. Então, você vai encontrar pessoas dizendo que esse período que nós estamos vivendo também compreende a igreja de Filadélfia. Não tem problema. Ocorrendo junto com o período da igreja de Laodiceia. Então, para alguns, as duas igrejas, Filadélfia e Laodiceia, estão acontecendo neste momento, representa este momento também da igreja até a volta de Jesus. Para alguns, está separado entre a igreja de Filadélfia, 1730 até 1900 depois de Cristo, né, que representa uma igreja com a vocação missionária, momento em das maiores cruzadas missionárias, dos investimentos missionários, acontecem neste momento, avançando pela China, avançando pela Oceania, avançando da Europa para as Américas, para as ilhas. Então, enfim, esse é um período, igreja missionária, e alguns dizem que este período representa a igreja de Filadélfia. E chegamos à última igreja, a igreja de Laodiceia, que representa a igreja apóstata. O que é apostatar, né? Ou apóstata? Apóstata significa afastamento da fé bíblica, abandono da verdade bíblica. Então, a igreja de Laodiceia representa a igreja que se afasta, que vive fora da fé pura e simples do Evangelho. Tá bom? Ok? Estamos juntos aí? Então, nós vimos aqui as 7 igrejas. E a igreja de Laodiceia representa a igreja dos tempos de hoje, dos tempos que nós estamos vivendo. Uma igreja que se afasta da fé pura e verdadeira, da fé bíblica, e passa a crer em outras coisas. Ok? Esta é a igreja de Laodiceia, que compreende de 1900, depois de Cristo, até a volta de Jesus. Então, nós estamos dentro deste período da igreja de Laodiceia. Repetindo, pessoal, que esta divisão pode sofrer algumas mudanças de acordo com a linha teológica. Como eu disse semana passada, no Apocalipse existem muitas linhas de raciocínio teológico. Nós seguimos uma. Agora, há muitos que vão ter uma linha um pouco diferente. Então, isso pode alterar um pouco. Mas, no final, é a mesma compreensão desse período histórico das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, ok? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui quem está comigo. Quero dar um alô aqui para a galera que está comigo. A Cirlane, a Adriana. Adriana, dá um abraço aí no compadre, que ele esteja melhor em nome de Jesus.
a Cirlânia, também a irmã Vera, que não perde uma escola bíblica. Que Deus te abençoe, Vera. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Também a Leonora, um beijo no seu coração. Dá um abraço aí na sua mamãe. Estamos orando por ela em nome de Jesus. Estamos orando também pelo Giovanni. Esqueci de citar o nome dele ontem à noite no culto. Mas, querido, estou orando em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do irmão Giovanni para que ele se recupere. Também um abraço aí para a Rose. Deus abençoe a Rose e o Anderson. Minha esposa está na área aí. A Emanuele está aí firme. O Max não aparece não, mas a namorada dele sempre está aí. Então, Emanuele, a irmã Gilda, que Deus abençoe. Pastor Renato, sempre presente na aula. Que Deus te abençoe, Renato. A Ana Paula também, né? Ô, Ana, senti sua falta ontem no culto, hein? Que Deus te abençoe. Roberta, que legal, Roberta, te ver aqui. Ontem nós estávamos falando sobre igreja. Está vendo que igreja, na história, sempre vai ter problema, né? Desde quando Jesus subiu, né, já tem problema. A irmã Gilda, um abraço, irmã, que Deus abençoe, né? A irmã Jaqueline, Deus abençoe. É a Kelly. Quando você vê aí, Jaqueline, Carla, é a Kelly. Irmãos, eu quero contar aqui uma coisa. A irmã Geralda está fazendo aniversário hoje. Está fazendo aniversário hoje, irmã. Que o Senhor Deus te abençoe, irmã Geralda. Um beijo no seu coração. Olha, quem nasce em agosto é gente abençoada. Por isso que a senhora nasceu em agosto, tá bom? Feliz aniversário, irmã Geralda. Que Deus te abençoe. Eu espero que a irmã Geralda esteja assistindo. Se não tiver, a Kelly vai levar aí meu cumprimento, meu abraço e meu parabéns aí para a irmã Geralda. Quem quiser desejar para a irmã Geralda parabéns, coloca aí o recadinho para ela, ok? O Adriano, e vamos caminhando aqui. O Beto, ô glória, né, Beto? Deus abençoe, em nome de Jesus, ok? Maravilha. Pessoal, vamos dar uma caminhada aqui na nossa aula, né? Nós vimos aqui, em nome de Jesus, agora nós vamos, não vai ter ali a figura, mas nós vamos ter aqui, vamos falar especificamente de cada uma das igrejas, ok? Então, nós vamos falar da primeira igreja aqui, a igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso, amém? A igreja de Éfeso, ela estava na cidade, óbvio, de Éfeso, né? Era uma província na região da Ásia. É mais ou menos, para você ter uma ideia, do tamanho do estado do Ceará, aqui no Brasil. Então, Éfeso não era tão pequena. Era uma igreja, e lá na cidade de Éfeso estava situado um grande templo, famoso templo, para a deusa Diana. Esse templo não era cristão, é lógico que nesse tempo, os cristãos não tinham templo, não era o tempo do templismo. Então, os crentes se reuniam nas casas neste templo da igreja de Éfeso. Então, na cidade de Éfeso existia o templo da deusa Diana, né? Era considerada, este templo era uma beleza, era bonita, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ok? Era um grande orgulho para a cidade de Éfeso, o templo da deusa Diana. Era neste ambiente que estava a comunidade da igreja, chamada Igreja de Éfeso, ok? A igreja de Éfeso, ela certamente foi fundada ali numa das viagens missionárias do apóstolo Paulo, amém? É chamada a igreja autêntica. A igreja de Éfeso é chamada a igreja autêntica, né? E lá em Atos, capítulo 19, verso 35, diz assim: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ou seja, lá em Atos 19, 35, você vai ver Paulo se referindo a este grande templo. Éfeso era uma cidade idólatra, e a igreja que Paulo abriu está lá no meio dela. Mas
Éfeso é considerada uma igreja verdadeira, autêntica, ok? Glória a Deus. Então vamos caminhando. Éfeso, como nós já vimos, ela tem qualidades, né? Primeiro, era uma igreja autêntica e ensinava a doutrina verdadeira, ou seja, uma igreja autêntica. Era uma igreja de muito trabalho e esforço, tinha paciência e perseverança, sofreu, mas não se cansou, continuou firme, e não permitiu os maus, aqueles que não eram de Deus, na comunhão da igreja. Aqui nós vamos ver na igreja de Pérgamo, na igreja de Éfeso, uma palavra onde Jesus dizia assim, que Éfeso não tolerava a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Nicolaítas eram uma seita daquela época que se infiltrou no meio da comunidade dos cristãos, dos crentes daquela época, ali da igreja de Éfeso. Eles passaram a fazer parte e eles queriam que todos os crentes também adorassem divindades. Ou seja, queria desviar a igreja de Éfeso da doutrina verdadeira. E o que os cristãos da época fizeram? Resistiram e expulsaram os nicolaítas, não aceitando adorar imagens ou adorar qualquer outro a não ser Jesus. Então, nós vemos Jesus elogiar a igreja de Éfeso porque ela não aceitava a doutrina dos nicolaítas, ok? Ou seja, ela odiava as obras dos nicolaítas. Irmão, veja bem, lá em Éfeso, no ano 30 depois de Cristo, início da igreja, no primeiro século, já tinha gente dentro da igreja com outros propósitos. Não vai ter nessa época agora, né? Então vamos pensar aí. Então a igreja tem problema, mas não vamos desistir dela. A igreja tem problema desde os tempos de Jesus, ok? Então vamos caminhar aqui, ok? Essa seita foi criada por Nicolau da Antioquia. E esta seita, criada por Nicolau, que se chamava os Nicolaítas, essa seita, ela infiltra na igreja de Éfeso e também na igreja de Pérgamo, com qual propósito? De entrar com paganismo, né? Ou seja, trazer princípios do paganismo, da idolatria, de outros compromissos que não fazem parte do evangelho. Então, o que a igreja de Éfeso fez? Ela rejeitou toda essa atitude dos nicolaítas e não aceitou eles na comunhão da igreja. Ok? Então, agora a igreja de Éfeso, ela tinha um defeito, né? Qual que era o defeito da igreja de Éfeso? Qual era o defeito da igreja de Éfeso? Lá na Bíblia Sagrada, quem está com a sua Bíblia aberta aí? Quem não está, por favor, vamos abrir aí, né? Já que nós não temos uma apostila, pelo menos nós vamos ter aí a Bíblia para a gente consultar aí, tá certo? Mateusão, pode colocar lá aquela primeira imagem, igreja de Éfeso, só para situar o que eu estou falando aqui, tá bom? Então, olha só, está falando da igreja de Éfeso, e uma coisa que era um defeito da igreja, olha aí o que diz, Apocalipse capítulo 2, amém? Olha aí, glória a Deus, amém? Nós vamos ver aí, tenho, porém, contra ti, versículo 4 de Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2, 4, amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Então, veja bem, irmãos, Éfeso tinha vários elogios, rejeitou os nicolaítas, não queria afastar-se da verdade,
mas aos poucos a igreja de Éfeso, ela foi esfriando. E aí o que Jesus disse? Mas eu tenho contra vocês uma coisa, vocês deixaram o primeiro amor. Quantos cristãos deixaram o primeiro amor, né? O que é o primeiro amor? É aquele ânimo, é aquela motivação, aquela vontade do começo das obras, né? Aquela vontade. Irmão, quantos aí, me digam, quantos aí entendem o que é o primeiro amor? Olha, o primeiro amor é aquele momento, é aquela vontade de fazer a obra de Deus, aquele desejo ardente de adorar a Deus, de servir ao Senhor. Você já notou na vida do cristão, pessoal, que a gente às vezes começa firme ali com Jesus e servindo a Deus, a gente vai na igreja com alegria, a gente vai no culto de oração, a gente vai na escola bíblica, a gente tem evangelismo, a gente está junto, né? Tem vigília, a gente está junto, né? Tem célula, a gente está firme lá na célula, trazendo sempre um visitante na célula, mas o tempo vai passando, a gente abandona a célula, a gente abandona aquela pessoa que a gente começou a discipular, não discipula mais, a gente para de orar com aquele mesmo ânimo, ou seja, a gente vai deixando o primeiro amor. E a igreja de Éfeso, ela deixou o primeiro amor, ela abandonou esse primeiro amor. Eu pergunto para você, Renato, Adriana, Rose, Anderson, Kelly, né, Ana, Vera, você ainda está no seu primeiro amor? Ou você hoje já não está mais no primeiro amor? Você está levando como dá? Nós cristãos precisamos manter o mesmo fogo, manter o mesmo ânimo. A idade vai chegar, mas nós precisamos continuar no mesmo ânimo, na mesma batida. Quantas vezes você no começo chegava na igreja, não precisava ter aquele louvor bonito para você adorar, você já chegava adorando a Deus, o fogo no seu coração. Hoje em dia, a gente põe a culpa no louvor, põe a culpa no culto que está frio, no pastor que não pregou o que você queria. A gente vai arrumando um tanto de desculpa, mas a gente vai esfriando. Quem aqui ainda está no primeiro amor? Né? Quem acredita que precisa voltar a esse primeiro amor? Irmão, eu fico olhando as nossas células. Lembra lá do começo da célula? Aquele fogo, os jovens gritando o propósito deles, os adolescentes gritando o propósito. Chegava aqui 5 horas da tarde, a gente andava nas ruas, a gente via os grupinhos de jovens indo para as casas encontrar, fazer a célula. A gente chegava durante a semana, via as células de adultos reunindo aqui numa casa, noutra, mais de 20 células, quase 30 células, aquele fogo, né? Aquele líder envolvido, e tinha os congressos de célula, a gente estava colado lá, levava 30, 40 pessoas para um congresso de célula, depois veio os encontros, e a gente envolvido nos encontros. A gente largou o primeiro amor, irmãos? A pergunta é essa. Ou a gente ainda está no primeiro amor? Pergunta para nós, como é que está? Né? Às vezes a gente está desanimado, a gente prefere ficar em casa. Né? Nós estamos tendo aula online. Tem muita gente que está assistindo televisão, mas não vai assistir a aula online. Mas lá no passado eles não perdiam uma escola bíblica. Eu lembro do prédio no domingo, do prédio da igreja lotado de gente na escola bíblica, né, Kelly? Gente lotada na escola bíblica, Kelly. Né? Todo mundo ali na aula, estudando, né, e se esforçando, e tinha reuniões, e acabou. Cadê? Né? Hoje agora nós tivemos, no mês de maio, nós tivemos uma semana de oração pelas células. E aí uma irmã que veio, estava falando comigo, pastor, nós oramos aqui, quase ninguém veio das células. Né? Então, a gente perdeu ou não o primeiro amor? Ou a igreja é isso mesmo? Responde aí para mim. Né? A Adriana diz aqui, eu acredito que isso acontece porque passamos a dar mais atenção às bênçãos e esquecemos o abençoador. É isso mesmo, Adriana.
O nosso foco saiu de Jesus para a bênção. Você lembra aquele... Vou dar até um exemplo aqui nessa palavra da Adriana. Irmãos, tem gente que ama mais os presentes que Jesus pode dar, que são as bênçãos, do que o próprio Jesus. E é isso que aconteceu. Muita gente largou o primeiro amor porque ele corre atrás mais da bênção do que de Jesus. Né? É importante a bênção? Todos nós aqui precisamos de bênção. E vamos fazer ali o provocador de milagre daqui a algumas semanas. Vai ter a campanha provocador de milagres. Vamos ter a semana da entrega. Vamos participar. Nós buscamos bênção. Mas o nosso maior foco, guarde isso, tem que ser Jesus, a sua obra, o propósito dele. Senão nós já saímos fora do primeiro amor. Porque a igreja de Éfeso, ela era uma igreja autêntica. Ela queria no verdadeiro amor de Jesus. Ela queria Jesus. Mas ela descuidou e aos poucos ela foi saindo. Então é isso aí. A Kelly diz, verdade, já tivemos mais de 100 alunos. Não me lembra não, Kelly, senão eu vou começar a chorar. Vou começar a chorar aqui, Kelly. Nós já tivemos 100 alunos. Hoje, nós já tivemos mais de 10 classes, né, Kelly? Cheias. Hoje, nós temos uma classe e a gente tem que espremer para ela dar 30, 40 alunos. Né? E quando o pastor não está dando a aula, coloca outro, cai para 5, 10. Aí pergunto, nós deixamos o primeiro amor ou não? A igreja de Éfeso deixou. Será que nós deixamos? A Vera disse, eu estou firme, graças a Deus. Continua firme, irmã Vera. Continua firme. É uma realidade, né? Triste, né, Rose? Pastor Renato diz, perderam o entusiasmo. Entusiasmo significa Deus dentro de nós. Esfriaram e não veem mais sentido em seguir a Jesus. Então, irmãos, a igreja vai esfriando. Essa é uma característica da igreja de Éfeso. Né? Agora, vamos ver aqui, irmãos, qual o conselho que Jesus deu para a igreja de Éfeso. Olha lá na carta, Jesus elogia, aí Jesus elogia falando, olha, vocês perseveraram, vocês estão perseverando, vocês não aceitaram os nicolaítas no meio de vocês, está certo, mas eu vejo que vocês abandonou o primeiro amor. Aí Jesus diz o quê? Jesus dá três conselhos para a igreja de Éfeso. Primeiro conselho, olha aí, versículo 5, amém? Lembra-te de onde caístes. Então, o primeiro conselho, Jesus fala, lembra de onde vocês caíram. Lembra o que vocês fizeram e que tiraram vocês do propósito. Lembra-te de onde caístes. Primeiro conselho que Jesus deu para a igreja. Lembra de onde caístes. Né? A igreja começou lá no Pentecostes. A igreja de Éfeso. Né? Esse é o período, né? Vamos dizer assim. A igreja começa, Pentecostes, todo mundo cheio do poder. Os discípulos, os apóstolos curando, com a sombra deles curavam. Pessoas convertendo. Primeiro culto, 3.500 almas. Segundo culto, a Bíblia já diz que já eram quase 5.000. A igreja estava em Jerusalém. Agora a igreja vai para a Judéia. Daí a pouco a igreja já está espalhada e ela está na Samaria. Depois ela já está do outro lado do mar Mediterrâneo. A igreja cresce, mas a igreja vai esfriando o seu fogo. E aí Jesus diz, lembra de onde vocês caíram? O que aconteceu para vocês abandonar o primeiro amor? E aí trago para nós hoje aqui, irmãos, o que fez você abandonar o primeiro amor? Você que liderava uma célula, não lidera mais, e é cheio de motivo, por que isso? Porque aquilo, porque eu estou cansado, porque agora eu estou estudando, eu estou fazendo faculdade, eu estou grávido, eu estou casando, eu estou comprando, estou vendendo, eu estou cansado, eu estou chateado, eu estou decepcionado, eu estou irado com este povo, por isso que eu não quero mais nada. Qual que é a sua desculpa? Então a Bíblia, Jesus está dizendo, primeira coisa, vocês precisam lembrar de onde você caiu.
Foi lá quando você decidiu fazer isso? Quando você começou a focar mais na bênção do que em Jesus? Quando você começou a focar mais, jovem, no namoro do que no propósito, no chamado? Quando você começou, a turma que toca, quando você começou a valorizar mais o instrumento do que Jesus, a vida de músico do que a vida de discípulo, vida de músico, vida de cantor, vida de instrumentista, isso para a galera das músicas, né? Mas a turma, por exemplo, da palavra, quando você começou mais a valorizar o título de pastor, de pastora, do que o chamado. Porque às vezes nós temos título, mas nós não estamos fazendo a obra, não. Tem célula precisando de líder e nós temos título e não fazemos nada. Então lembra de onde cair. Segundo coisa que Jesus fala para a igreja, para eles voltar para o primeiro amor, eles primeiro precisavam lembrar aonde eles erraram, aonde eles começaram a sair fora. Segunda coisa, arrepende. Arrependa-te. Então, arrepender é reconhecer, irmão. Eu preciso de mudança. Você que está comigo, lembra, como diz a Adriana, recorda, arrependa-te. Lembra de onde você caiu, né? E olha, vai e arrepende. Arrepende. O que é arrepender, irmão? É só ficar triste? Já não estou mais naquele fogo todo. Não. Arrepender é reconhecer, cair. Porque sair fora do primeiro amor, você está caindo, irmão. E tem que ser humilde para reconhecer. Cair, está fora. Eu errei, eu não devia ter parado, tem que começar. Não importa o que aconteceu, vou fazer. Não estou fazendo para o homem, vou fazer para Deus. Então, arrependa-te reconhecendo e humildemente. Aí vem o terceiro conselho. Volta para o primeiro amor. 3 conselhos. Lembra de onde caíste? Segundo, arrepende, reconhece. Puxa, eu errei ali. Ali eu mudei. Eu preciso voltar. Isso é arrepender. Eu preciso reconhecer. Eu me arrependo. E Deus, eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Terceira coisa, volta ao primeiro amor. O verso 5 diz as 3 coisas. Lembra de onde caíste? Olha aí na sua Bíblia. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Então, olha aí o conselho de Jesus para a igreja de Perga, para a igreja de Éfeso. Nós estamos na primeira igreja ainda, ok? Amém? E olha o que Jesus diz: se você não se arrepender, brevemente eu virei e removerei o seu lugar do teu candeeiro. Se não te arrependeres. Então, Jesus faz uma ameaça também para a igreja. Né? Então, olha a carta começa elogiando. Vocês perseveraram, vocês estão ali perseverando, vocês são uma igreja verdadeira, e vocês trabalham, né? E perseveram, versículo 2. No versículo 3 diz, tem perseverança, né? Por causa do meu nome, vocês estão sofrendo, né? Mas vocês não desanimam. Mas chega no verso 4, Jesus já diz, mas vocês abandonaram o primeiro amor. E eu aconselho vocês a lembrar de onde caiu, arrepender e voltar para a primeira prática das primeiras obras. Então, galera, olha, guarda essa parte da aula. Volta à prática das primeiras obras. Amém? Vamos ver aqui. Irmãos, nós vamos só pegar mais 10 minutinhos para falarmos da segunda igreja, que é a igreja de Esmirna. E aí, a cada aula, nós vamos tentar fazer 2 ou 3 igrejas. Então, vamos fazer Esmirna aqui. Esmirna. Então, fechamos aí a igreja de Éfeso e vamos para a igreja de Esmirna. Amém? Glória a Deus. Igreja de Esmirna está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Ok? Igreja de Esmirna. Lá no verso 8 diz assim, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Jesus está direcionando a carta para a igreja de Esmirna e dizendo, é eu que estou escrevendo. Jesus está dizendo, sou eu,
o primeiro e o último. Eu sou aquele que foi morto e que ressuscitou, que reviveu. Jesus está falando que é ele. E Jesus começa a falar da igreja de Esmirna. Ele diz: eu conheço a sua tribulação, né? A sua pobreza, mas eu sei que você é rico. Você está na pobreza, mas eu sei que você é rico. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas sei que és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, são da sinagoga de Satanás. O que Jesus está querendo dizer com isso? Então vamos ver aqui. A igreja de Esmirna é uma igreja no tempo da história, compreendendo do primeiro século, do ano 100 até o terceiro século. No começo do terceiro século, ano 313. É considerada a igreja perseguida, ok? Então, você vê que Jesus já fala: você é uma igreja que passa por muita tribulação. Jesus já fala: vocês são uma igreja que vive como uma igreja pobre, mas no fundo, vocês são ricos, né? Então, a igreja de Esmirna, Jesus diz: eu sei das tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei das suas lutas, das suas tribulações, eu conheço a sua pobreza, mas vocês, no fundo, são ricos, né? E Jesus diz para eles também na mensagem: olha, não temas as coisas que vocês vão passar. Então, Jesus estava referindo: olha, vai vir perseguição, mas não tenha medo. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Terás a tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte. Então, são essas mensagens que Jesus coloca na carta para a igreja de Esmirna. Ok? A igreja de Esmirna, situando agora a igreja no seu contexto geográfico, né? A igreja de Esmirna, ela está, atualmente ela se chama a cidade Izmir. Essa cidade existe, a cidade de Esmirna, mas o nome, nos dias de hoje, ela é chamada de Esmir. É a maior cidade da Turquia asiática. Então, do lado asiático da Turquia, é a maior cidade. Então, a igreja de Esmirna, hoje, atualmente, a cidade se chama Izmir, ok? Está lá na Turquia. A Esmirna, a cidade de Esmirna, era o centro do ministério. Era o lugar do martírio de Policarpo, que fora separado para o episcopado pelo apóstolo João, né? A esta carta, a igreja é a mais resumida das 7, não contém nenhuma repreensão. Então, irmãos, a cidade de Esmirna existe, chama Izmir, ela está lá na parte asiática do país da Turquia. É uma igreja que compreende um período de muita tribulação, uma igreja que viveu sem recursos, na pobreza, mas a Bíblia mesmo ressalta, Jesus mesmo ressalta: vocês vivem na pobreza, mas no fundo vocês são ricos. Jesus se referia da riqueza espiritual daquela igreja. Era uma igreja que derramou o sangue pelo Evangelho, perseguida pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Ali, a Bíblia, a história da igreja mostra que Policarpo foi um crente, pregador do Evangelho, que viveu na cidade de Esmirna e morreu ali como mártir da fé cristã, né? Então, outra característica, essa igreja ela não sofre nenhuma repreensão. Jesus não chama a atenção dela. É uma carta até menor, resumida, ok? Então, olha aí, repetindo, o período da igreja de Esmirna foi o período dos mártires. O que é um mártir? Alguém sabe o que é um mártir? Responde aí. Nós temos 5 minutos de aula, mas dá para responder. O que é um mártir? A igreja de Esmirna compreende o período dos mártires. O que é um mártir? Amém? Se você quiser participar, responde aí, tá bom?
Glória a Deus. Amém? Então a igreja representa isso. Lembra que todos os apóstolos morreram martirizados, né? Foram mártires, não é isso? O que é um mártir, pessoal? Responde aí para mim. Ok? Vale até olhar no Google, se você quiser, mas seria bom você não precisar olhar. Mas quem sabe o que é um mártir? A igreja de Esmirna era uma igreja que teve muitos mártires, muita gente sofreu. O próprio Jesus começa dizendo: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei da tribulação, eu sei que vocês são perseguidos. Nesta carta, Jesus diz assim: não temas, verso 10, não temas as coisas que hás de sofrer. Escutai, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação, de 10 dias, mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é isso? Então aqui, vamos ver quem respondeu aqui, né? Pessoas que morreram em favor do evangelho. É isso aí, Beto, bem isso. Pessoa que dá a vida em favor de uma causa. É isso também, Adriana. A Rose responde: pessoas que morreram por amor ao evangelho. Maravilha, todo mundo acertou. Mártires. Então esse período compreende o período dos mártires, período em que a igreja sofreu tanta perseguição. Esse período é o período que todos os apóstolos são mortos. Eles são mortos, cada um no seu tempo, né? Tiago é morto em Jerusalém, né? Lá em Atos, no capítulo, no princípio do livro de Atos, você vai ver o martírio, né? de Tiago. Nós vamos ver, nesse período morre também o primeiro mártir da história da igreja. Quem foi? Quem sabe quem foi o primeiro mártir da história? Já tem uma dica aí, alguém já falou dele aí, ok? Primeiro mártir da história. O que é o mártir? A turma respondeu: cristãos que eram perseguidos e mortos, jogados na arena de leões, crucificados ou queimados em fogueira. Tá bom? Ok? Eu vou responder. Quem foi o primeiro mártir? Vou dar só mais 1 minuto, porque nós temos aqui 3 minutos de aula. A Rose foi rápida lá. Primeiro mártir da história cristã, foi. Isso não conta Jesus, né, irmãos? Apesar que Jesus foi martirizado, mas Jesus é outra história. Ninguém vai chegar perto, porque chegar perto assim, né? Porque o sacrifício de Jesus foi algo, né, tremendo. Mas martírio de gente que morreram pela causa do evangelho de Jesus. O primeiro foi Estevão, ok? Isso aí, acertaram aí Renato, Rose, né? A Fátima acertaram, a Adriana, parabéns. Isso aí, Leonora acertou, ok? E vamos fechar aqui. Então a igreja de Esmirna, ela compreende esse período do ano 100 ao ano 313, uma igreja sofredora, uma igreja de gente que sofreu. Irmão, nós vamos ver cada coisa nessas igrejas, e eu queria te desafiar, você sempre fazer um paralelo com a igreja dos tempos de hoje, ok? Mas eu quero fechar com o conselho de Jesus para a igreja de Esmirna. Lembra, Esmirna só é elogiada, e no final Jesus dá um conselho. Jesus fala assim: continue sendo fiel até a morte, e eu vou dar para vocês a coroa da vida. Então eu termino com isso, com essa palavra para você, aluno, para nós: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Quem tem ouvidos, verso 11 do capítulo 2, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Queridos, fico por aqui, beleza? Semana que vem, hoje nós vimos Éfeso e Esmirna. Semana que vem vamos ver Pérgamo, Tiatira, e se der tempo, nós vamos ver Sardes, ok?
Então, ficamos por aqui. Um beijo no seu coração. Viu? Que Deus te abençoe. E quero reforçar, dia 31, 18h30, nós temos o exame de vista gratuito. Se der para colocar a imagem aí, vamos ter exame de vista gratuito. Dia 31, tá bom? Dia 31, exame de vista gratuito. Venha, só trazer 1 quilo de alimento não perecível. Vamos participar. Me ajude nessa divulgação, passando a divulgação desse dia 31 para todos os amigos seus. Joga lá no grupo que você faz parte, tá bom? Dia 31, exame de vista gratuito, ok? Exame de vista gratuito. Vamos aqui para um segundo aviso. Nós vamos ter semana da entrega. Irmãos, serão 7 cultos maravilhosos. 7 cultos, todos os pregadores e pregadoras já estão confirmados. Vamos ter cantor, vamos ter pregador, vai ser um mover sobrenatural do Espírito Santo. Que dia que começa? Começa dia 7 de setembro. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e termina no domingo com o grande aniversário da nossa igreja. Semana da entrega, semana do aniversário da nossa igreja. Vamos participar, tá bom? E o último aviso, dia 31, se puder mudar aí, 31 a live Vida para BH. Live Vida para BH. Então, vamos participar da live Vida para BH. Vai estar todas as igrejas de Belo Horizonte ligados, dia 31, 8 da noite. Mesmo você que vai vir aqui para o exame de vista, aqui nós vamos passar também. Se você ainda tiver 8 horas da noite, se você estiver por aqui, você pode assistir aqui, para você não perder. Mas o exame de vista é 6h30, 7 horas, 7h30. Mas se 8 horas você ainda estiver aqui sendo atendido, você não vai perder a live, ok? Então fica aí esses avisos. Vai estar tendo a ceia do fortalecimento, vai ser uma benção. Amém? E um beijo no seu coração, valeu, tchau, tchau. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.